Olá, hoje nós damos início às nossas aulas de História, começando aí por pré-história. Pré-história é dividida em 3 momentos, aqui eu coloquei apenas 2 para vocês, mas tem um período intermediário aqui que é o Mesolítico, né, que é onde se transforma a idade da pedra lascada em idade da pedra polida. E Paleolítico, lítico vem realmente de pedra, então por isso que é nomeado dessa forma. Paleolítico é aí a primeira momento onde surgem os... Na verdade, existem 2 explicações para o surgimento do ser humano. Cientificamente, a gente teria que falar apenas em evolucionismo. Porém, existe também o criacionismo, que são as pessoas que acreditam na criação, que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Para nós, como ciência, né, seria o evolucionismo. Então, nós descendemos de um ancestral em comum com os macacos. Não somos um macaco evoluído. Na verdade, nós temos um parentesco. Isso comprovado até hoje, né? Cientificamente é comprovado até hoje. Então, os primeiros humanos a surgir e se ter história, registro, na África, né, tem lá a Lucy. Aqui no Brasil seria a Luzia, que inclusive no museu queimou lá, né, quase perderam. Seriam os fósseis de humanos mais antigos que a gente tem registro. No Paleolítico, o homem vivia aí do que a natureza fornecia, então não havia interferência dele no meio, em produzir o seu alimento. Então ele sobrevivia da caça, da pesca, da coleta. Então ele não produzia nada, ele apenas extraía o que a natureza fornecia. Então ele coletava frutos, grãos, raízes, ele coletava ele caçava, ele pescava, né? Então, mas na maior parte do tempo da vida dele, ele era uma pessoa que sobrevivia de plantas e frutas, né, raízes, e não necessariamente de carne, porque a carne era algo que não se encontrava todo dia, não era todo dia que dava para matar um mamute, né? Então não era todo dia que eles consumiam carne, era mais a base de peixe mesmo, frutas, né? E alguns grãos e raízes que no princípio eles consumiam cru, porque eles desconheciam a produção do fogo. Na realidade, a grande modificação do homem no Paleolítico é justamente quando ele passa a controlar o fogo. Esse controle do fogo, a princípio, não é produzir o fogo, e sim controlar o fogo. O que é o controle do fogo? Eles encontram um foco de incêndio por um raio, incidência de sol num lugar que estava muito seco e passam a carregar aquelas brasas. Só que para ele aprender que com chuva, com vento, quais eram os tipos de materiais que ele ia manter ali para manter aceso, tudo isso ele acabava perdendo o fogo. Tanto é que tem um filme chamado A Guerra do Fogo, se vocês quiserem assistir, A Guerra do Fogo. Ele mostra justamente isso. São seres humanos em evolução que ainda não produzem seus alimentos, que se porventura conhecem o fogo e acabam perdendo, eles entram em guerra com um oponente, com outro grupo, para poder adquirir esse fogo, ao invés de, por que eles não conversam e pedem lá uma brasa? Porque não havia diálogo, a fala não era bem desenvolvida, a comunicação era entre grupos, eles se entendiam no grupo deles, fora isso, eles não haviam um atendimento muito fácil. Então, a princípio, essa era a vida deles. E daí, com o passar dos anos, eles passam a controlar esse fogo, cada vez mais habilidosos, começam a desenvolver a cerâmica, que é a mesma, a cerâmica para eles, na época, é o mesmo que nossas sacolas, mochilas e bolsas hoje, né? Então, tudo que eles transportavam na cerâmica. A princípio, eles não conseguiam ir muito longe. Por quê? Porque eles não sabiam se encontrar água, comida. A partir do momento que eles criam a cerâmica, eles conseguem transportar a água, então começam a se locomover para lugares mais distantes. Quando eles já têm isso bem desenvolvido, eles começam a observar a natureza. Isso aí, milhares de anos se passando, e eles observando a natureza, percebem que aquele caroço, aquela semente que caiu ali, acabou germinando e produzindo aquilo que eles consumiram anteriormente. Nisso, há uma nova fase da Idade da Pedra, que passa a ser a Idade da Pedra polida. Na Idade da Pedra lascada, porque eles realmente pegavam uma pedra, batiam uma na outra e lascavam a pedra. Ao lascar a pedra, saía ponta de arpão, ponta de flecha, né, raspador de couro, perfurador, os dentes dos animais eles utilizavam, as costelas dos animais para raspar o couro. Então aqui eles não poliam a pedra, eles simplesmente utilizavam ela como eles retiravam. A partir da Idade da Pedra polida, eles passam a justamente polir aquele pedaço de pedra com areia e água e deixar no formato mais aperfeiçoado. E daí, na Idade da Pedra polida, eles também passam a desenvolver a agricultura, na verdade a atividade agropastoril, porque eles não só desenvolvem a agricultura, como eles passam a domesticar os animais.
E isso acontecendo, eles não precisam mais sair todas as vezes desesperados atrás de comida. A comida está ali, porque eles domesticaram o animal e produzem seu alimento a partir de então. E quando eles passam a produzir seu próprio alimento, a lavoura está ali, não dá para ele viajar uns 2 meses e voltar para colher, né? Então ele tem que ficar definitivamente naquele lugar. Quando isso acontece, surgem as primeiras civilizações. Então, quando realmente se consolida, né? Surgem as primeiras civilizações. Por quê? Essas primeiras civilizações surgem ao consolidar a atividade agropastoril, que é quando eles têm que ficar definitivamente no mesmo local e por isso não podem mais migrar. A mesma coisa acontece aqui ainda durante o Neolítico, que é o desenvolvimento da idade dos metais. Então eles começam a produzir metal, né? O cobre, depois o bronze e depois o ferro. Então eles começam a produzir. Então tudo que era feito de madeira, pedra, ossos e dentes de animais passa a ser confeccionado a partir de então, no princípio que era desses materiais, eles passam a fabricar com cobre, depois bronze e aperfeiçoam descobrindo o ferro. Ok?